essa informação vem através do pessoal lá de Curitiba. O Vinícius Furlan, lá do canal Threads, ele disse o seguinte: Vitória busca zagueiros e tem Matheus Gamarra, que pertence ao Atlético e está emprestado ao Cruzeiro como um dos principais nomes. Atuou apenas 7 vezes com a camisa do Cruzeiro. Aí ele coloca, e não deve ser adquirido em definitivo. Não, isso aí já está mais do que estabelecido, né? E ele está falando, ó, Atlético investiu 17 milhões no jogador. E a gente está tentando buscar mais informações aqui, mas o fato do Cruzeiro tentar na janela exatamente um zagueiro canhoto, né? Tendo o Vidalba jogando bem, é sinal que o Matheus Gamarra e as listas aí dos relacionados vêm mostrando, né? Matheus Gamarra não está nos planos do Cruzeiro. Não quer dizer que ele vá sair. Até porque tem contrato, né? Não é simples assim você, depois de fazer um contrato, desfazer esse contrato. E o atleta também precisa estar de acordo. Agora, pintando aí uma oferta de um outro time, que ele, quem sabe aí, possa ter espaço, eu não acho que ele vai colocar o Zé Marcos no banco, né? Mas a chance de ir lá para o Vitória, se realmente for, e continuar no banco, eu acho que é grande. Mas a gente está buscando mais informações aí. É um fato que não está nos planos, né, galera? É um fato e, assim, teve oportunidades, né, Samuca? Eu acho que foi um atleta que teve os seus minutos, teve sequência, inclusive, como titular, e aos poucos foi perdendo esse espaço para outros atletas. E hoje eu acho que a zaga do Cruzeiro é incontestável, né? Com o Vidalba e o Fabrício Bruno, e aí o Jonathan Jesus despontando como aquele reserva imediato para jogar quando um dos dois não está disponível. E o Gamarra realmente foi perdendo espaço em minutos, mas acho que teve oportunidades, assim, foi testado com justiça do que foi a temporada do Cruzeiro e acabou ficando aquém das expectativas, acho que do torcedor e imagino que também da comissão técnica, porque senão não teria sido preterido, né? Como tem sido. Você ter 4 zagueiros aí é o mínimo, né? E utilizar desses 4, então. E aliás, esse próprio último jogo, né, em que o Vidalba estava suspenso, o mais natural seria ele atuar por ali, né, e não o Jonathan, mas isso comunica com o fato de que ele perdeu bastante espaço e, cara, eu acho que é uma questão também do atleta pensar no seu desenvolvimento de carreira, né, de repente buscar uma equipe onde ele consiga ter mais espaço, porque aqui está muito claro que não vai ter, né, Cruzeiro fazendo um movimento para trazer um atleta com as mesmas características dele, né? Um zagueiro canhoto, então tá muito claro que ele não está nos planos. E aí acho que cabe a ele, ao seu staff também, tentar buscar alguma oportunidade nessa janela que seja interessante para ele jogar, né? Eu acho que o atleta quer estar jogando, quer ser oportunizado, então, seja o Vitória, seja outro clube, acho que seria interessante para ele, seria bom para todas as partes, né? Que ele conseguisse novos ares em um lugar onde ele vai ter mais oportunidade, mais minutos de jogar. Mas é isso que o Samuca falou, assim, ele tem contrato e se não pintar nada que ele e o staff achem interessante, provavelmente vai seguir no Cruzeiro, né? Mesmo tendo poucas oportunidades. O Gamarra foi um cara que chegou ao Cruzeiro já com um ar de dúvida muito forte em relação a ele, né? Porque tinha ido bem no Olímpia e no Atlético Paranaense teve um lapso, né? Um bom momento que passou muito rápido e depois disso as coisas acabaram se perdendo. E no Atlético Paranaense, já nesse contexto aí de um elenco com um perfil de Série B, ele não vinha tendo oportunidades. Então, quando ele chegou, não houve tanta expectativa em torno dele, né? Agora, sequência o Gamarra teve, né? Ele teve, de fato, até uma sequência importante como titular e não mostrou futebol. É importante nesse processo aí de janela o Cruzeiro também buscar ao máximo tornar esse elenco mais homogêneo, né? E talvez isso passe aí pela saída do Matheus Gamarra, que está muito abaixo dos outros zagueiros, que é um cara que o Jardim não tem a menor confiança, né? E de forma justa. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo, jogou o Jonathan Jesus, que, claro, é muito mais zagueiro, mas se a gente fosse pensar em um cenário ideal,
Claro que o Jardim iria querer um zagueiro canhoto para substituir o Lucas Vidalba. Ele tem um canhoto no elenco, mas o canhoto é o Matheus Gamarra, né? Então ele sabe que não poderia contar com o Gamarra para esse tipo de jogo. Até lá contra o Nyon, no segundo tempo, antes da segunda metade, ele prefere jogar com 2 zagueiros canhotos para preservar o Jonathan, justamente porque sabe que não dá para contar com o Gamarra, que além de todas as limitações, é um cara que está mostrando, assim, uma afobação, uma clara desconfiança nele mesmo em campo. E o Cruzeiro hoje contar com esse tipo de jogador, sinceramente não sei até que ponto é interessante, né? A ver o que vai surgir do mercado, mas se surgir alguma coisa interessante, o Cruzeiro não deve ter nenhuma objeção. Talvez seja o Vitória, né? O Samuca até citou aí o Zé Marcos, ele custou a dar uma engrenada por lá, agora que ele tem jogado mais, foi bem no Juventude, mas o Vitória começou muito mal, mas no nível que o Gamarra tá, acho que chegaria para ser um reserva por lá. O mais importante é o Cruzeiro tentar aí algum negócio para que esse jogador deixe o Cruzeiro, né? Porque realmente eu acho que não cabe mais ter um atleta do perfil do Gamarra dentro do elenco do Cruzeiro, dentro do que o Cruzeiro pretende atualmente. E aí eu acho que a gente tem que falar de erro de avaliação, né? Eu acho que existem contratações que não dão certo e faz parte, mas eu acho que existem erros de avaliação. E em tão pouco tempo já existiu um diagnóstico dentro da comissão técnica de ser um atleta que não faz parte dos planos, né? É complicado falar em outra coisa, assim. E aí é uma negociação que envolve o Tevez, o torcedor sempre cita isso, e eu acho que tem que citar mesmo. É claro que se o Tevez foi envolvido, foi com o aval do Leonardo Jardim, a gente tem que deixar isso claro, mas acho que não resolveu o nosso problema, né? Que era ter um zagueiro canhoto ali, mais um, né? E ter pelo menos 4 disponíveis, e inclusive foi um movimento que foi feito por causa da lesão do João Marcelo, né? Então, o Cruzeiro queria contar com 4 zagueiros aptos no seu elenco, e ele continua sem conseguir contar e vai precisar fazer um outro movimento nessa janela. Então, isso para mim é um erro de avaliação e a gente torce para que daqui para frente esse tipo de erro seja minimizado.